e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde 360 do MAP UFMS, nosso podcast. Hoje com um tema muito importante para mamães e bebês, que é o aleitamento materno. A gente está aqui com a enfermeira Edilene, muito bem-vinda, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, né? A Edilene, ela é formada em enfermagem pelo Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran, com especialização em saúde da mulher e neonato, além de especialização em aleitamento materno. Atualmente, ela atua como enfermeira responsável pela parte assistencial do Banco de Leite Humano do MAP e como coordenadora da rede estadual de bancos de leite humano no estado, onde se dedica ao apoio, proteção e incentivo ao aleitamento materno. Edilene, para a gente começar, qual que é a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês e das mães? Então, Yara, acho que para falar da importância não tem nada melhor do que você falar dos benefícios, né, do aleitamento materno. E eu estenderia para além. Eu não diria que existem benefícios somente para o bebê e para a mãe, eu diria que para a sociedade e para o planeta como um todo. E eu vou te explicar por quê. Os benefícios para o bebê estão, né? A gente sabe que o aleitamento materno, ele reduz as chances da criança desenvolver alguns tipos de doença na infância, que são as diarreias, as otites, as pneumonias, as alergias. Na fase adulta, a gente sabe que a longo prazo essa criança tem menor chance de desenvolver diabetes, hipertensão, por exemplo, né? Fora também que o aleitamento materno ele contribui para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Crianças amamentadas, elas tendem a ter um desenvolvimento escolar melhor. Então, quando você sabe que isso pode acontecer, você já sabe também que você está contribuindo para que essa criança, no futuro, tenha condições, né, socioeconômicas melhores também. Então, contribui para tudo isso. Para a mãe, por exemplo, contribui na questão da redução, né, das chances de ter menos hemorragia pós-parto, menos depressão pós-parto. A mulher que ela amamenta, ela recupera o peso, ela mais rápido, né? E também a gente sabe que existem as chances de redução também de desenvolver câncer de mama, de endométrio, de ovário. Tem a questão do vínculo, né, mãe-bebê, que isso acontece durante o processo de aleitamento materno também. E para a sociedade, como eu disse, para o planeta, o aleitamento materno ele é uma fonte de alimento que ele não consome energia, né? Ele não precisa de água, ele não precisa de nenhum tipo de combustível para ser produzido e não produz lixo, como acontece com substitutos do leite humano, né? Então a gente contribui, não libera gás metano, né? Então não vai prejudicar, aumentar o efeito estufa, então contribui para o planeta, contribui para o bebê, tem benefícios para a mãe e contribui para a sociedade quando você está formando, né? Tá favorecendo para que tenhamos seres humanos adultos mais saudáveis e a partir do momento que são mais saudáveis, né? Eles vão também ter uma atividade funcional maior depois. E para qualquer tipo de parto? Para qualquer tipo de parto. Normal? Qualquer tipo de parto, aleitamento materno pode e deveria, com exceção, claro, dos partos em que o bebê nasce em más condições de vitalidade. Mas nos partos em que o bebê nasce em boas condições, seja normal ou seja cesariana, ele deve ser incentivado ao aleitamento materno na primeira hora de vida ainda. Ok. Edilene, muitas mães enfrentam desafios na amamentação. Que tipo de apoio e orientação o Banco de Leite Humano aqui do hospital oferece para essas mães? O Banco de Leite ele consegue oferecer o acolhimento, né? A gente faz o acolhimento dessa mãe, que é recebê-la, buscando sempre promover um espaço seguro para que ela se sinta à vontade para verbalizar os seus sentimentos, né? Dizer como ela está se sentindo, quais são as suas dificuldades, quais são os seus anseios, né? Os seus medos. A gente sabe que o aleitamento materno ele carrega muitos mitos e muita responsabilidade para a mulher. Então, a partir do momento em que ela nos procura, a gente tenta, né, fornecer esse ambiente em que ela vai se sentir à vontade para expressar seus sentimentos e a gente vai tentar e vai, né, apoiá-la e incentivá-la para que ela consiga resolver as suas dificuldades, desmistificar algumas culturas, né, e fazer com que essa mãe consiga manter o aleitamento materno pelo maior tempo possível. Que esse acolhimento ele é essencial. Por exemplo, eu quando tive a minha filha, hoje ela tem 19 anos, mas eu tive muita dificuldade, né? Não teve uma orientação na época de como hoje ela tem 19 anos.
Faz um tempinho. E não teve esse apoio, né, para falar para você como é, como é que funciona. Amamentar, às vezes, nem sempre é fácil. Eu tive muita dificuldade, né? Que às vezes tem toda essa questão de ser um glamour e não é tão fácil. Muito romantizado, né? Muito romantizado. E não é tão simples assim. E aí, se você não conta com o apoio de outras pessoas, fica um pouco mais complicado, né? E assim, além de ser romantizado, não é valorizada as suas dificuldades, as suas especificidades. Então, por exemplo, eu digo isso porque assim, eu percebo que as mulheres chegam meio que com vergonha de dizer eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade. Como se tivesse que ser fácil e como se fosse fácil para todas. Quando na verdade é o contrário, né? Amamentar ele é um processo fisiológico natural, mas ele é um processo que ele precisa ser aprendido. O bebê não nasce sabendo mamar e a mulher não nasce sabendo amamentar, assim como a gente não nasce sabendo ser mãe, a gente aprende, é um processo. Só que para ser mãe você tem uma jornada maior. E para amamentar, não. Exatamente. Para amamentar, não. A criança nasce, ela já quer mamar, ela precisa disso. Então, assim, a gente percebe que as mulheres elas sentem-se realmente fracassadas quando isso não acontece. E além do fracasso, elas têm a vergonha, né? E muitas vezes não encontram apoio, seja profissional, porque infelizmente a gente ainda tem no mercado muitos profissionais que não sabem fazer esse tipo de acolhimento, nem sabem dar esse tipo de apoio, assim como também da família, que não reconhece e não valoriza o aleitamento materno como um processo que precisa de ajuda e precisa de apoio. E você pode falar pra gente sobre o aleitamento materno, como que ele pode contribuir com o desenvolvimento saudável das crianças nos primeiros meses de vida? No começo você falou sobre desenvolvimento escolar. E o que mais que isso contribui? O leite humano ele é a primeira vacina do bebê, ele é o primeiro remédio, é como se fosse o primeiro antibiótico que o bebê vai receber na vida. Então, todos os fatores de proteção que ele precisa, né, para esse início de vida dele extraútero, está no leite humano. Então, toda a carga, né, de imunobiológicos que a mãe daquela criança conseguiu produzir ao longo da sua vida, ela transmite para o bebê pelo leite. A gente sabe já, inclusive, que até células-tronco a gente consegue transmitir para o nosso filho pelo leite humano, né, no processo de amamentação. E olha a capacidade que essas células têm, né, em regenerar vários órgãos, em promover, né, o desenvolvimento celular do nosso corpo. Imagina você conseguir fazer isso simplesmente colocando o seu bebê para mamar. Ou ofertando o seu leite, seja pelo copinho, né? Não necessariamente diretamente no peito. Então, o leite, ele consegue, como eu disse lá no início, ele consegue fazer com que esse bebê receba todos os fatores imunobiológicos que ele precisa para esse início de vida, né? Então, assim, e vai contribuir a longo prazo, porque vai contribuir para o desenvolvimento neurológico dessa criança, para o rendimento escolar dela no futuro. Ele vai ser um adulto com menos chances de desenvolver alguns tipos de doenças crônicas, logo ele vai ser mais saudável e vai conseguir também desempenhar um papel funcional no mercado de trabalho com maior efetividade. Tem aquela primeira mamada que é o colostro, que ele é um dos mais importantes, né? O colostro é o primeiro leite que a mulher produz, né, durante o processo de lactação. Ele é produzido do primeiro até o 7º dia pós-parto. Algumas literaturas dizem que até o 10º dia. Aqui no nosso banco de leite a gente gosta de trabalhar sempre com os 7 dias de pós-parto. Ele é um leite rico, com todos esses fatores de proteção. A quantidade é muito maior nesse primeiro leite, né, nesse colostro. Então, como eu te disse mesmo, é a primeira vacina, o primeiro remédio que o bebê vai tomar é o leite humano por meio do colostro. E esses bebezinhos, por exemplo, que estão internados aqui, que recebem o leite de doação, como que funciona essa questão do colostro para eles? Todo leite que ele vem para o banco de leite, ele passa por um processo desde seleção, classificação e pasteurização desse leite. Então, quando ele passa pelo processo de classificação, a gente consegue identificar qual é esse tipo de leite. Se ele é um colostro, se ele é um colostro hipercalórico, que é um leite que, além de ser colostro, ele tem um valor calórico maior, que é para o bebê ganhar peso. A gente consegue separar o colostro hipocalórico, que é aquele que tem com baixo valor calórico, e também hipercalórico e com baixa acidez, que é muito específico para um tipo de bebê prematuro extremo, cujo trato gastrointestinal é muito imaturo ainda, ele não conseguiria fazer
o metabolismo de um leite mais gordinho. Ele seria intolerante. Exatamente. Daí a gente consegue separar também. Então, o leite humano, ele não é o leite. A gente sempre diz que existem os leites. Olha que interessante. Ele é muito específico, ele varia da mesma mulher, ele varia ao longo do dia, ao longo do processo de amamentar dela. O leite que eu produzi hoje não é o mesmo leite que eu vou produzir amanhã, nem daqui a 30 dias. O leite que eu produzo de manhã tem determinados elementos que o leite que eu vou produzir à noite não tem, mas inclusive o da noite tem alguns que não tem durante o dia. Então, assim, ele é muito maravilhoso, ele é muito rico, muito dinâmico. E está relacionado ao quê? Isso, a alimentação? A alimentação da mulher, ao ambiente externo em que ela vive, ao fator emocional dessa mulher e também à fase de gestação dela. Então, assim, o leite de uma mulher prematura, mãe de um bebê prematuro, é diferente de uma mãe de um bebê que nasceu de termo. E entre os prematuros existe diferença também. A mãe de um bebê prematuro de 26 semanas vai produzir leite para um bebê de 26 semanas. A mãe de um prematuro de 34, que já é um prematuro tardio, que a gente chama, vai produzir leite para um bebê de 34 semanas. Então, assim, ele é espécie específico, ele é produzido especificamente para aquela criança, para atender a necessidade daquela criança. Por isso que o leite da mãe para o próprio filho é sempre a primeira escolha, porque ela produz aquilo que o seu filho está precisando. Quando isso não é possível, a gente consegue no banco de leite fazer essa seleção que eu te falei, né? A gente classificar esse leite para tentar atender com maior eficiência e eficácia possível, né? As especificidades de cada bebê. É lógico que o ideal seria que a mãe de 26 semanas, para aquele bebezinho especificamente, tivesse aquele leite. Mas na ausência dele, ainda do leite humano é a melhor opção. E como que o apoio da família acontece? Por que ele é essencial para a amamentação? E como que os familiares podem ajudar essa mamãe durante o processo? A mulher puérpera, porque o puerpério ele é um período da nossa vida em que a gente está fora de si, né? Ele é uma fase que envolve tanto fatores biológicos e hormonais quanto psicológicos da gente. Então, o puerpério é uma fase em que a mulher precisa de muito apoio. E a mulher no puerpério lactante precisa do dobro de apoio, né? Pensando em todas as intercorrências que podem acontecer. A família pode ajudar de forma prática e com apoio emocional. De forma prática, tentando fazer com que a carga, pelo menos a sobrecarga, né, de estresse físico dessa mulher seja reduzida. Como? Ajudando na organização da casa, preparando o alimento para essa mulher, oferecendo um copo de água enquanto ela está amamentando o filho, porque dá muita sede, assim como também dá muita fome. Cuidar dessa criança algumas horas para que ela possa descansar, tentar ter, né, algumas horas de sono durante o dia para poder compensar o que ela perde à noite durante a amamentação. Então são essas coisinhas práticas do dia a dia que a família pode fazer para estar ajudando essa mãe. Na questão emocional, apoiar essa mulher, entender que aquele momento que ela está vivendo é um momento extremamente difícil e frágil da vida dela, né? Não minimizar, não desvalorizar a queixa dela. E em hipótese alguma, uma mulher deveria ouvir uma mãe ou uma sogra, às vezes até o marido, o companheiro, dizer para ela que o leite dela é fraco, por exemplo, ou que, dói, mas é assim mesmo, você é mole, né? Você tá reclamando demais. Então a mulher precisa de apoio, né? Precisa de alguém que diga para ela, você vai conseguir. É difícil, mas eu tô aqui com você, tô do teu lado. Se para você tá difícil, vamos procurar ajuda. A gente vai procurar ajuda e a gente vai juntos. Né? Então, assim, esse tipo de apoio faz toda a diferença para que o aleitamento materno ele consiga ser efetivado por um período maior, minimamente até os 6 meses, né? E quem sabe, como o Ministério da Saúde preconiza, até os 2 anos ou mais, de forma complementada. É que assim, a gente, depois que você tem o bebê, você acaba não se reconhecendo, né? Porque tudo muda, tua rotina muda, o teu corpo muda, tua aparência muda. Você deixa, até brinco, porque no começo da gestação você tem um sono que é uma coisa descontrolada. Você dorme em qualquer lugar, né? Sim. Eu cheguei a dormir no chão, assim. E eu falo que é Deus te dando uma chance para você dormir o que você pode, porque depois você não vai dormir mais. Mas é isso, né? E existe também aquela coisa assim, daquele papel mãe e mulher. Peraí, agora eu sou mãe, eu não posso mais ser mulher. Então isso é difícil também, né, pra gente. Depois você acaba resgatando. Mas nesse início é muito complicado. E a responsabilidade de você estar com um bebê muito pequenininho. Que não fala o que tá sentindo. Não fala, você tem que interpretar ele o tempo todo. A tua rotina mudou.
né? E você tá ali com aquela Cansada responsabilidade. fisicamente, né? É. Dotada emocionalmente. Nossa, eu não conseguia nem pentear meu cabelo. Não, e quando a gente está gestante, voltando ali que você falou, me fez lembrar que quando estamos gestante, a mulher ela é mimada, ela é paparicada, né? Todo mundo cuida, todo mundo dá lugar para ela sentar, todo mundo oferece o que tem de melhor para ela. E o bebê nasce, ninguém enxerga mais a mulher, só enxerga a criança. Só o bebê. Você percebe isso na maternidade, na visita, né? As pessoas vão visitar o bebê. Ninguém olha para a mãe e pergunta como você tá. Tá precisando de ajuda? Não, só pergunta, ai, que lindinho, que fofinho essa criança. E a mãe, coitada. A mãe ficou de escanteio, né? Então, assim, realmente, ela precisa ser... se nem as pessoas a enxergam mais, como é que ela vai se enxergar, né? Ela deixou de ser ela e de ser esposa, agora ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser mulher ainda, e muitas vezes, quando retorna ao trabalho, ainda tem que ser a profissional. Ela tem que ser 4 em 1. E não é Fácil esse retorno. Não é fácil, é muito complicado. A culpa que a mulher sente, né, de ter que deixar o seu bebê ou numa creche, ou com algum familiar, ou com babá, é muito grande. A minha com 3 meses, porque na minha época a licença maternidade não era tão grande quanto agora, né? Então eu deixei um bebezinho com 3. Eu lembro que eu parei o carro e eu chorei, porque eu me senti uma bruxa. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Deixei o bebê. E ainda por cima a gente tem a questão das creches públicas e algumas privadas, inclusive, que não aceitam que a mulher deixe o seu próprio leite, né? Então, você está amamentando seu filho, mas você é forçada a ofertar outro tipo de leite para aquela criança porque as creches não estão aptas a receber, a manipular o leite materno. Daí você já tem que começar a introduzir uma mamadeira. Antes da hora, né? Antes da hora. Edilene, o que a gente tem de mito relacionado ao aleitamento materno? Muita coisa que eu não conseguiria nem falar tudo agora, mas assim, o que eu mais ouço, meu leite é fraco, preciso dar chazinho pro bebê, e se eu comer determinados tipos de alimento vai aumentar meu leite. Ou vai interferir. Ou vai interferir, exatamente. Chocolate. Vai dar cólica no bebê, né? Isso, Tem tudo isso, né? Então, assim, é muito recorrente esses tipos de mitos. São os mais comuns, os que eu mais ouço. A questão do leite fraco, de cara eu já falo, não existe leite fraco, tá? Como eu te disse, a mulher produz o leite que o seu filho precisa, com todos os nutrientes que ele está precisando, então não tem leite fraco. Não precisa de chá, tá? O leite materno ele é tão completo que ele inclusive tem a porção de água na quantidade que o seu bebê precisa. Até os 6 meses, tudo que o bebê precisa é o leite humano. Pode estar o calor que for, é só o leite materno. O que vai acontecer geralmente nessa fase de verão intenso é que o bebê tende a mamar mais vezes, justamente para beber água mais vezes. Assim como a gente aumenta, né, a nossa ingesta de água, ele vai aumentar as mamadas para poder conseguir extrair água em maior volume. Alimentos. Alimentos não existe na literatura ainda nenhuma comprovação, nenhuma evidência científica de que determinados tipos de alimentos aumentam a produção de leite. Mas eu sempre digo para as mulheres que vêm ali ao banco de leite falar comigo, elas falam assim, minha mãe ou minha sogra disse para eu comer canjica e fez canjica porque eu aumento o leite. Aí eu digo assim para elas, você gosta? Elas dizem, sim. Eu falo, então coma, não vai fazer mal. Se você come... Se você gosta, coma, porque não tem contraindicação, né? E fora que tem o efeito placebo, né? Se você coloca na tua cabeça que aquilo vai aumentar, mal não vai fazer, pode tomar, pode comer. Tá mais relacionada à questão de você estar recebendo um afago, um carinho. Se preocupou, né, em fazer alguma coisa pra você e não pra criança, diretamente pra criança, mais né? a questão afetiva, né? E a questão também de que, não posso tomar café, não pode tomar, eu já ouvi falar... Chocolate. Não tem... Pimenta. Gente, tudo que você come vai passar pelo suco gástrico. Você acha que vai sobreviver para ir lá, né? Então, assim, enfim, não faz sentido, não tem lógica. É lógico que a gente sabe que a cafeína em excesso, ela pode sim passar alguma quantidade pro bebê através do leite. Mas em excesso, você tomar a sua xícara de café de manhã ou no final da tarde, se é o seu hábito, não vai interferir, né? Então, essa questão da água é bem importante falar, né? Porque a gente tem essa sensação mesmo, né? Nossa, mas só leite? Só leite.
As minhas filhas nasceram no verão e a primeira eu me recordo que estava um calor muito grande e uma pessoa da família falou assim pra mim, ela chora porque ela tá com sede. Gente, a criança chora por tantos motivos, né? Tantos motivos, porque é a única forma dela se manifestar, dela conversar, dela expressar que tem alguma coisa que ela tá querendo. Não necessariamente sempre vai ser fome. Então, assim, ela tava chorando por um outro motivo, não que ela queria água, mas ficavam na minha cabeça dizendo que é porque eu não dava água pra ela. Sendo que ela mamava só peito. A minha nasceu no inverno. E aí tomou vacina, tomou banho e tava lá com uma roupinha. E se esgoelou a noite inteira. Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei pra enfermeira, eu acho que é da vacina, né? Aí dá outro banho, não sei o que. Gente, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que eu vou fazer com essa criança, né? Aí chega a minha mãe. Em 5 segundos ela enrolou todinha e ela parou de chorar. Olha aí. Aí até brinca, minha mãe é mãe profissional, eu sou mãe amadora, né? Porque tava dentro da barriga, tudo encolhido. De repente tá lá a criança, nasceu no inverno, então ela precisava estar enroladinha de novo, né? Mas são coisas que a gente vai aprender. E a criança chora, já entregam pra mãe e olham pra você como se você soubesse a mágica pra resolver tudo, né? Eu lembro que a médica falou assim pra mim, porque ela falou assim, me mostra como é que você tá pegando. Até foi também, né, como é que você tá amamentando. E era tudo muito novo pra mim. Aí eu peguei aquele bebê, apavorada. Ela falou assim pra mim, você está achando que ela é uma boneca de porcelana. Você pode pegar, não sei o que, eu tava apavorada, né? Anne, você pode explicar pra gente como que funciona o processo de doação de leite humano aqui no hospital? Uma coisa que eu queria que você também explicasse, por que a gente fala leite humano? Porque as pessoas falam leite materno, né? E eu sempre, às vezes tem algumas interações nas redes sociais e eu explico para as pessoas, é leite humano, não é materno. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Todo leite humano, ele não deixa de ser materno, né? É de uma mãe. Aliás, todos os leites, todo mamífero produz um leite materno, né? A vaca pro seu bezerrinho, a cadela pro seu cachorrinho, enfim. Leite materno é da mãe pro filho, né? Então, é sempre leite de alguma mãe. Leite humano é porque existe o leite da mulher, como eu disse, existe leite de outros mamíferos. Então, nos bancos de leite, nós só trabalhamos com leite humano, leite de mulheres, de seres humanos, né? Mas não deixa também de ser materno, porque é de uma mãe. Só que daí a gente faz essa diferenciação, né? Porque é humano e materno, de qualquer mamífero produz um leite materno. Ok. Para ser doadora, nós precisamos que essa mulher tenha uma produção excedente, né? Ela não pode tirar do seu bebê para estar doando para o banco de leite. Então, aquela mulher que ela tem uma produção de leite superior ao que o seu bebê consegue consumir, ela entra em contato conosco, seja pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. A gente faz o cadastro dela via telefone mesmo e a partir desse cadastro a gente agenda uma visita no domicílio. Essa visita ela é feita por um profissional auxiliar de enfermagem que trabalha conosco e um militar do Corpo de Bombeiros, que é uma parceria que nós temos, né? Eles vão até a casa dessa mãe, leva para ela os frascos, para que ela possa fazer o armazenamento desse leite e também o EPI para ela usar durante a extração, que é a touca e uma máscara, né? Orienta como que tem que ser a higiene, como que tem que ser a extração e como que tem que ser o armazenamento desse leite para depois ser transportado até o banco de leite. Então, todas as orientações são feitas no domicílio dessa mulher. Uma vez por semana a gente passa para estar recolhendo aquilo que ela conseguiu doar. Não tem um volume mínimo que a gente exige para que ela possa ser doadora, é o que ela conseguir durante a semana. E nem também ela tem a obrigação de doar semanalmente. Nós temos algumas doadoras que não conseguem doar todas as semanas, elas preferiram doar quinzenalmente. Vai depender da produção dela, né? Elas não têm tanta produção, mas elas não queriam deixar de ser doadoras. Então, a gente fez dessa forma. Então, algumas mulheres também, a gente precisa fazer um teste rápido, tá? É feito no domicílio também, é um furinho no dedo, para algumas doenças para algumas doenças infecto-contagiosas que são preconizadas pela rede de banco de leite para que sejam detectadas durante essa fase. Então, é HIV, hepatite B e sífilis. Toda vez que ela for doar, ela faz? Não. Não, ela faz uma única vez, tá? E só para aquela mulher que tenha... A mulher que fez pré-natal, esses exames são feitos de rotina no pré-natal. Mas, às vezes, quando ela entra em contato com a gente para ser doadora, esses exames já têm mais de 90 dias. E para que a gente possa, né, considerar, eles precisam estar dentro dos 90 dias. Então, se ela, por exemplo, ganhou o bebê
esse mês, agora em agosto, mas o último exame dela foi lá em abril, já venceu. Aí ela faz. Aí a gente precisa fazer novamente. Se ela está dentro do prazo, ela ganhou agora em agosto, mas a última coleta de exame dela foi em junho, está dentro do prazo de validade, então a gente não precisa refazer, tá? Então não é a cada doação faz o teste rápido. É somente no cadastro, se caso o dela já estiver com mais de 90 dias. Ou para aqueles casos em que a mulher não fez exame de pré-natal. Aí a gente precisa também fazer uma triagem sorológica dela. E aí é de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, nós só dispomos de veículo no período da manhã, então é sempre de manhã. Entre 8 e meio-dia a equipe está passando na casa dessa pessoa. Só no município de Campo Grande? Só em Campo Grande. Infelizmente a gente só consegue atender Campo Grande. Mas em qualquer bairro? Qualquer bairro. Tá. Até nos bairros mais E aí afastados. O frasco a gente que fornece, porque gente tem fornece. um padrão também do frasco, Tem né? que ser esterilizado, né? Ele precisa ser de vidro com tampa plástica e tem que ser esterilizado. Então nós levamos para ela também. Já leva ele pronto. Já levamos pronto para uso. Ok. Que dica que você daria para as mães que estão enfrentando dificuldade para amamentar, tanto do ponto de vista físico quanto emocional? Primeiro, eu gosto sempre de dizer, porque quando elas vêm até a gente, elas estão muito fragilizadas, né? Ninguém vem pro banco de leite porque o aleitamento materno tá lindo. Então sempre quem nos procura porque tá com alguma dificuldade já passou por outros profissionais até chegar com a gente. Então eu sempre digo assim, calma, né? Calma porque você não tá sozinha, nunca. A mulher se sente muito solitária nessa fase por tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Mas ela não tá sozinha, é o que eu digo pra elas. É difícil, não é só pra você. Outras pessoas passaram por isso. E você pode sim, você deve pedir ajuda. E a gente tá aqui pra te ajudar. Então, a dica que eu dou é, peça ajuda. Tá? Procura um profissional apto, capacitado pra te atender. Né? Eu sei que hoje tá um boom assim, de consultora de alimentação, né? É o que mais tem. A pessoa faz um cursinho de 30 horas e já acha que pode sair atendendo binômios e cobrando por isso. Então eu recebo muitas mães que já passaram por inúmeros profissionais, ditos consultores de alimentação, e que não conseguiram resolver, né? E daí elas vêm até a gente. Então, assim, procure um profissional capacitado para isso. Tá? Então, peça ajuda. E do ponto de vista físico, eu diria assim que dá sim para corrigir, dá para ser melhorado, não tem que doer, não é normal sentir dor durante a alimentação. Se tá doendo, tem alguma coisa errada que a gente pode e deve estar corrigindo. Normalmente, quando a mulher queixa de dor ou de fissura mamilar, normalmente 90% é pega e posição que precisa ser corrigido, né? E quando eu ouvi muitas pessoas dizerem, faz boquinha de peixinho. É que todo mundo sabe falar, faz boquinha de peixinho. O bebê tem que fazer boquinha de peixinho, fez boquinha de peixinho, pegou certo, não tá doendo. E não é exatamente a boquinha de peixinho, não é isso não, gente. Então, assim, né, dá pra corrigir, dá pra melhorar isso. Existe também a questão de nem sempre pega e posição, é menos, mas acontece bastante, inclusive, né, que é a questão da anatomia oral do bebê. Às vezes o bebê tem alguma limitação, né, principalmente de freno lingual, que vai impedir que ele consiga fazer um movimento de língua para fazer a extração do leite. E esse movimento errado, além de não conseguir tirar o leite para suprir as suas necessidades, acaba lesionando a mama da mãe, né, o mamilo, causando dor. Então, procura um profissional, que a gente vai saber te apoiar, vai saber te acolher e vai saber te ajudar. E aí, nesse caso, ela precisa vir aqui no hospital. Tem que vir ao hospital. E aí ela faz o agendamento. Entra em contato com vocês. Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp ou liga um telefone fixo, a gente agenda um horário para que ela venha. E o horário de atendimento? Entre 8 e meio-dia. Tá. É importante a gente falar que é um atendimento totalmente gratuito, né? Que nós somos 100% SUS. Não tem custo nenhum. Você pode compartilhar com a gente alguma história assim, que foi inspiradora durante esse período que você está aqui? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ou muitas histórias. Todas as mulheres que eu consegui atender, porque assim, eu faço a consulta, né? Eu não digo que eu faço atendimento, eu faço consulta. E todas as mulheres que passaram por mim em consulta são mulheres incríveis. São mulheres com histórias fantásticas e que me entregam mais do que eu entrego a elas. E elas nem percebem isso, né? Até fico emocionada quando eu lembro, porque assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Um dia ainda vou escrever um livro sobre essas pessoas. Porque sabe aqueles dias que você chega no trabalho assim desanimada, tá meio tristinha, meio sabe, desmotivada? Aí vem aquela pessoa com
tanta dor, tanto motivo para reclamar, e com uma história assim que ela não tenha, sabe, totalmente desamparada. Aí você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, eu não tenho problema. Do que eu estou reclamando, né? Do que eu estou reclamando? E as mulheres que vêm ao banco de leite, como eu disse, são mulheres que já passaram por outros profissionais, né? Que já estão há algum tempo sofrendo. Então, ainda assim, elas não desistiram, ainda assim, elas estão procurando ajuda, ainda assim, elas querem fazer aquilo. E tem mulheres que amamentam com o mamilo sangrando, sabe? Entra mais sangue do que leite na boca do bebê e ela tá ali, ela não desiste, ela permanece. Para mim, isso não existe maior força, não existe um ser nesse mundo mais capaz do que uma mulher, uma mãe, né? Uma mulher lactante, porque eu já ouvi muito isso, tá? E eu concordo. O pior não é o parto, né? Elas dizem assim pra mim, eu achei que a maior dor que eu ia sentir era do parto. E não tá sendo agora, né? Com o processo de amamentar e pela falta de apoio nesse processo. Então, realmente, o parto é aquela dor intensa ali na hora. O bebê nasceu, acabou. A amamentação ela vai durar muitos meses e várias vezes ao dia, né? Muitas vezes ao dia mesmo. Então, eu acho que todas as histórias que passaram por mim são mulheres que merecem o meu respeito, mulheres que eu admiro e que contribuíram muito para o meu crescimento pessoal. Principalmente porque na grande maioria das minhas consultas são com mulheres mães de bebês prematuros, né? E eu sou mãe de uma prematura. Eu sou um bebê prematuro. Então a gente sabe, né? A gente consegue se pôr no lugar delas e poder dar apoio um apoio que eu não tive, para mim é muito gratificante. Para mim é uma oportunidade, né? De fazer com que o que aconteceu comigo, que me feriu, não fira outras pessoas, né? Não precisa ser traumático para outras pessoas só porque foi comigo. Então, elas estão ali meses, elas estão ali todos os dias, várias vezes ao dia, tentando extrair gota a gota o seu leite, porque a gente sabe que a mãe do prematuro tem uma produção menor, porque ainda não estava no tempo do seu bebê nascer. Tem a questão psicológica, né? Porque ninguém se prepara para ter um bebê que vai ficar internado. Ninguém se prepara para ficar 3 meses dentro de um hospital, vendo seu filho entubado, parando várias vezes, inclusive. Você não está preparada para isso. Você faz toda uma projeção de como vai ser, né? Sim, a gente tem uma romantização dessa fase, né? E elas não, elas tiveram esse sonho interrompido, bruscamente interrompido, e estão sozinhas, porque no fim das contas, quando passa da primeira semana, dos primeiros 10 dias, só quem fica é a mãe. Muito raramente você vê mais alguém da família ali do lado. É sempre aquela mulher, né? E sempre só ela. Então, todas merecem o meu respeito, todas são razão e motivo para eu tentar ser um profissional melhor sempre. Eu não consigo separar uma, porque são todas. São muitas histórias, né? E cada uma dentro da sua realidade é importante. Não tem como eu dizer que foi uma. Você falando isso, voltando para o meu caso, né? Eu fui um bebê prematuro que nasci de 6. Então... a minha mãe foi fazer um pré-natal de 5 e teve que ficar internada. Então, ela ficou internada por 1 mês no hospital, até que eu pudesse nascer. E ela não tinha leite. E aí, o médico falou para ela, esse bebê precisa mamar leite materno. Aí ela tomou uma injeção, que diz que produziu muito leite. E eu mamei até 4 anos de idade. Milagrosa. Então, minha mãe é guerreira. Minha mãe foi, né? Aí só trocou, porque disse que o Papai Noel não dava. Eu queria um fogãozinho. E aí, Papai Noel disse que não dava pra quem mamava no peito. Todo o esforço dela pra conseguir manter o aleitamento materno foi trocado por um Papai Noel. Mas assim, até 4 anos de idade, gente, é muita coisa, né? Você vê como é possível, né? E assim, eu fui uma criança que raramente eu tive gripe. Né? Nossa, assim, eu comecei a ter algumas coisas depois de adulta, mas criança... E tinha tudo pra não ser assim. Tinha tudo pra não ser. E você vê, não tive nada de sequela nenhuma, né?
Não, e eu acho importante esse seu relato, porque no geral as pessoas acham que a mãe do prematuro ela não vai conseguir amamentar. Ou vai ser sempre complementado, vai sempre precisar do leite artificial. E não é assim. A mãe do prematuro pode sim, tanto quanto a outra. Ela vai demandar muito mais dedicação, muito mais tempo, né? Mas ela vai conseguir sim como a outra consegue. Só que o que a gente vê muito é já chegar para nós com essa coisa embutida na mente dela de que não vai conseguir porque é prematuro. Não tenho leite porque a minha filha é prematura. Ou que ela tem a obrigação, né, de conseguir. Exato. Eu acho que isso que é o pior. Também. Não, você... Já tem a culpa, né? A mulher já se sente culpada. O bebê nasceu prematura, a primeira coisa que a gente pensa, o que eu fiz? Ou o que o meu organismo... O que eu tenho de errado que fez com que meu bebê nascesse antes da hora? Quando, na verdade, a gente sabe que não depende da mulher. Que tem pressa. São vários fatores. Vocês são inquietos, isso. Sim. Edilene, o que você vê no futuro do aleitamento materno no Brasil e quais são as perspectivas para incentivo a essa prática? A gente sabe que tem 2 grandes movimentos, né, do Agosto Dourado e em maio, isso. Eu acho assim que o aleitamento materno no Brasil ele tem se fortalecido nos últimos anos. A gente percebe que dentro da rede de bancos de leite a gente percebe que tem havido um incentivo maior, né, do Ministério da Saúde e de outros órgãos para fortalecer a rede, valorizar o trabalho da rede brasileira de bancos de leite, que hoje é uma referência no mundo, né? Então, percebo sim uma tendência a dar um olhar mais carinhoso para essa causa, né? Porque já não é indiscutível no meio científico os benefícios do leite materno, como eu disse, para o bebê, para a mãe, para o planeta, para tudo, né? Então não tem mais para onde fugir, não dá mais para negar isso. A gente só precisa agora, eu acredito que investir na capacitação desses profissionais, né, que vão trabalhar diretamente no setor materno-infantil, investir na formação acadêmica daqueles profissionais que prioritariamente estão na linha de frente, né, como pediatras, neonatologistas, médicos obstetras, né, enfermeiros dessa área também, porque é quem vai estar ali na hora que o bebê nasceu, é quem vai ser o primeiro contato, a primeira referência para aquela família, para apoiar e para incentivar, né? A gente ainda precisa criar a cultura de colocar esse bebê para mamar dentro da sala de parto, independente do tipo de parto. Isso é a iniciativa também dos hospitais amigos da criança. É uma iniciativa que tem fortalecido muito a questão do aleitamento materno, né? E eu acredito que vai chegar um momento em que todos nós, todas as instituições tenderão e terão que aderir a essa iniciativa. E essa prática só tende a fortalecer cada vez mais os nossos índices, né, de aleitamento materno exclusivo. E no futuro eu vejo que no futuro mais distante do que eu gostaria, mas é um futuro, eu vislumbro que vai chegar um momento em que será cultural. Sabe, aquela coisa automática, que todo mundo vai dizer para essa mãe, você vai precisar amamentar, você pode, né, vai precisar e você pode amamentar, que eu acho que é o mais importante. Não é dizer para ela que ela precisa, que ela tem obrigação, mas dizer para ela que ela pode, que ela é capaz de amamentar. E que se ela quiser, existem pessoas para apoiá-la, seja dentro da sociedade, seja na família, ou seja nas próprias instituições, com os profissionais. Edilene, quais são os números de contato do nosso Banco de Leite Humano? Nós temos o telefone fixo, que é o 3345 3027, e temos o nosso WhatsApp, que é o 99633 2510. Os horários de atendimento são todos os dias, né, 7 dias da semana, no período comercial, das 7 ao meio-dia, das 13 até às 18 horas, a gente tem atendimento. Para a gente encerrar, que mensagem que você deixa? Não estão sozinhas. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Vocês são únicas, mas não estão só, tá? Estamos aqui para apoiá-las. Que joia! Então é isso, pessoal. A gente agradece a Edilene pela disponibilidade, pelas informações, por esse papel tão importante, né? A gente agora está com uma nova estrutura, bonita, mais equipada, mais espaço. E a gente encerra por aqui, agradecemos a participação de todos, espero que vocês tenham gostado, tenham sabido um pouco mais sobre essa questão de amamentar, de doação de leite também, que é super importante, fundamental para a mãe, para o bebê e para a sociedade, como ela falou.